Olá, queridos irmãos. Hoje nós estudaremos o capítulo 23, de título Ide e Pregai. E vamos trabalhar novamente com o apóstolo Simão Pedro. Vamos lembrar que nós trabalhamos lá no capítulo 9 com o apóstolo e era o título Companheiro. Também trabalhamos no capítulo 16, de título Aceitar. E vamos lembrar que Pedro era aquele gigante de Betsaida, o famoso pescador do mar da Galileia, convidado pelo Cristo para pescar almas. Pedro foi o primeiro a ser escolhido por Jesus dentre os homens no mundo para o discípulo do Divino Amigo. Pedro, ele gozava de grande prestígio entre os pescadores no mar da Galileia, lá em Betsaida, que era sua terra natal, também em Tiberíades, em Magdala, Corazim, Cafarnaum, Nazaré e Caná. Todos esses eram muito bem aceitos, não é? Pela presença de Pedro, tá bom? Então, vamos trabalhar mais um pouco o nosso irmão? Pedro aparece novamente nestas páginas, como não poderia deixar de ser. Ele escutara do mestre certa vez duas palavras que muito o impressionaram. Jesus, finalizando uma de suas prédicas, anunciou: quando eu for para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, e que estiverdes preparados, vos dividirei e vos mandarei pregar o Evangelho a toda parte e a todas as criaturas. Era o ide e pregai conhecido em todo o mundo. Pedro guardou aquele pré-anúncio de Jesus e de vez em quando remoía nas suas deduções essa ordem, pois ainda não sabia ao certo o que significava na prática o que seria pregar a boa nova do reino de Deus. Esperava a oportunidade para perguntar ao Senhor e dele receber as devidas instruções no campo de disseminação evangélica. Simão Pedro Bar Jonas, ao raiar da madrugada, se encontrava conversando com André e se preparando para a pesca. Os pescadores partiam cedo. Quando raiava o sol, o suor já denunciava um bom tempo de labor. Quando Pedro e seu irmão já estavam subindo ao barco, alguém vem correndo e gritando: André, um homem chegou de Caná para vê-lo com urgência. O discípulo confabulou um pouco com Simão e este saiu sozinho, quebrando o silêncio do mar da Galileia. Pedro era decidido em tudo. Não perdia tempo com coisas sem importância. Começou a estender a rede por sobre o manto límpido das águas, cantando baixinho canções de seu gosto, lembrando, por vezes, das noites inesquecíveis que passara em Betsaida, dos companheiros, recordando-se também do drama de Judas Iscariotes. Queria ajudá-lo, mas como? Estava decidido a apelar para Jesus em benefício do Iscariotes, e era o que iria fazer no tempo oportuno. O caso de André era um comerciante de Caná que queria mais peixes secos e pagar o que devia a André e Pedro, pois este último não gostava de transações comerciais. Pedro impulsiona o barco em muitas direções, sem nenhum resultado. Parecia que os peixes se escondiam do apóstolo, mas este jamais desanimava. A experiência fazia crer que todo trabalho tem suas deficiências, que nunca existe sequência do que chamamos de sorte em nada que fazemos. Pedro, já riscado de suores pelo corpo seminu, senta-se no topo do barco, olhando as pequenas ondas
que se sucediam umas às outras em uma correria infinita e pensava com tranquilidade. Deve ser por força dos ventos, pois estes brincam por toda a natureza, semeando a paz e até a própria vida. Quem vive na terra não pode passar sem eles. Talvez seja o sopro de Deus que ainda se move no mundo desde a época de Adão. O sol atingia com seus primeiros raios as montanhas de Naftali e o apóstolo, já se sentindo descansado, começa o trabalho, abrindo com as mãos grossas a velha rede de pesca para arremessá-la de novo. Nisto, sente que alguém se aproxima dele. Olha com rapidez, não vê nenhum barco. Torna a olhar com atenção e observa, com espanto, 2 pés descalços andando sobre as águas, subindo e descendo as fracas ondas do mar da Galileia. Senta-se novamente no barco e uma voz tão sua conhecida chega-lhe aos ouvidos. Sou eu, Pedro, não temas, porque bem sabes que não faço mal a ninguém. Pedro observa de novo. Era Jesus. As primeiras claridades do sol banhavam-lhe o corpo esbelto e vestiam-no de ouro, se fosse o termo, dando a entender o poder de Cristo. O mestre aproxima-se mais e senta-se com ele no barco. O apóstolo se tranquiliza. Logo lembra-se de Judas e aproveita o tempo que lhe foi dado a conversar com o Senhor. Senhor, queria te pedir por Judas Iscariotes. Noto no seu semblante o que deve se passar pelo seu coração. Peço-te, pelo amor de Deus, que tenhas compaixão dele e que o ensines a viver com os outros na alegria e como desfrutar a vida do modo que o Senhor dos céus nos permite. Dos lados do barco, sem Pedro conseguir compreender o fenômeno, fervilhavam peixes à flor do lago, parecendo querer ouvir e ver a conversa do discípulo com o mestre. Pedro olhava e tornava a olhar, com vontade de espraiar a rede, pois nunca vira tanto peixe junto. Não obstante, respeitou o momento e entendeu a causa dos filhos das águas. O filho de Maria, com meiguice e prontidão, digna-se a responder Pedro nestes termos: Simão Pedro Bar-Jonas, Deus te abençoe, meu filho. O teu coração magnânimo te fez esquecer de ti mesmo para atender àquele que sofre. Mas na verdade te digo que já fizemos por ele o que as nossas mãos puderam alcançar em seu favor. O companheiro por quem pedes está se enveredando por caminhos proféticos a que ele mesmo, por dentro, se compara. A tempestade, Pedro, não deixa de fazer estragos nos campos e na lavoura. No entanto, os benefícios são maiores. As trovoadas e os raios espantam e trazem algum prejuízo, mas limpam a atmosfera, frutificando a vida em todas as direções. É bom que lembres desse irmão, mas não esqueças de orar sempre por ele, porque a prece aliviará o seu coração e a sua inteligência tisnados em duras provas. Pedro, no impulso da gratidão e do amor, ajoelha-se no barco com os olhos molhados de lágrima, curva o corpo másculo para beijar os pés do mestre, mas não o encontra mais. Não perde com isso o calor da fé. Beija várias vezes o lugar em que ele se apoiara, sentindo ainda o aroma costumeiro, que sempre se desprendia do corpo do Nazareno, e dava graças a Deus por aquela aventura. À noite, em Betsaida,
chega com seu manto escuro. Quando Pedro chega ao casarão para a limpeza costumeira, Judas já havia arrumado tudo. O apóstolo Pedro sauda-o com benevolência e fala aos seus ouvidos com alegria. Judas, meu irmão, eu pedi ao mestre hoje por ti. O companheiro estampou no rosto um certo contentamento, dizendo: Obrigada, Pedro. Naquela noite, o próprio Judas fez a oração inicial e Simão Pedro achou que era chegado a hora oportuna para a sua pergunta. Levantando-se, formulou sua dúvida. Mestre, queria se não fosse demais para mim que respondesse o que quer dizer o ide e pregai, a divisão que farás com os teus discípulos para que eles possam anunciar o teu evangelho às criaturas de todo o mundo. O Cristo, rosto iluminado de contentamento, pondera com precisão. Simão Pedro Barjonas, a galinha tem todo o cuidado quando os seus pintinhos requerem os maiores zelos para com eles, mas quando eles crescem, ela mesma se encarrega de fazer com que eles sejam eles mesmos, para que eles assumam na feição de aves o posto que devem na urdidura do crescei e multiplicai-vos. Vós, quando preparados, havereis de ser divididos, não pelo ódio, mas pelo amor, para que possais ser o que deveis e fazerdes o que prometestes a Deus na consciência. Para isso, estou aqui a vos preparar como ovelhas que serão perseguidas por lobos, mas sabendo que só os lobos caem em armadilhas de lobos. O ide e pregai, que se aproxima, tem variados meios na iluminação das criaturas. Compreende a disseminação da Boa Nova por toda a parte e todas as criaturas. Porém, nunca deveis esquecer o respeito aos homens no modo pelo qual entendeis a vida. Tenho certeza de que multiplicareis em milhares e milhares de companheiros na propagação dos conceitos ouvidos de mim. Todavia, muitos deles, invigilantes, usarão a violência, a agressão, impondo ideias e forçando consciências, o que não é do nosso penhor. O fanatismo, Pedro, é por sua estrutura companheiro da incompreensão. O fanático o é por não ter entendido a mensagem na sua profundidade. Não espero que aqueles que me cerquem e que me ouvem tencionem pregar a boa nova por métodos que o amor desaprova. Cada pessoa é um mundo de Deus, para quem devem os ter atenção e respeito. Não precisamos perder tempo com quem não se interessa, pois existem quantidades imensas de almas sedentas de consolo e de paz. Meus filhos, se o ide e pregai tem variadas modalidades para que possais escolher a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. A palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve, mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. O interesse de mostrar aos outros os prodígios nas pregações pode despertar muitas pessoas para o reino da esperança. Não obstante, a vivência dia a dia dos preceitos divinos garante a tranquilidade nos corações. O entusiasmo que pode se apossar de vós na comprovação das Escrituras sobre a verdadeira identidade do Messias que haveria de vir,
pode trazer para o nosso rebanho muitas ovelhas. Porém, a autoeducação em nome de Deus e deste Cristo, para que ele viva eternamente nas criaturas, vale mais, por ser força de libertação daqueles amarrados pela ignorância. Desenvolver os dons de curar os enfermos, de dar vista aos cegos, de fazer andar paralíticos e de expulsar os demônios das criaturas é muito nobre, por cicatrizar feridas das almas sofredoras. Mas desenvolver o dom da bondade, do perdão, da caridade e do amor leva muitos a fazer o mesmo, o que não só cicatriza as chagas do corpo, como também cura a alma. Eis que, em linhas rápidas, está aí, meus filhos, o ide e pregai, que havereis de ouvir em breve. Pedro paralisou os pensamentos por não precisar de raciocínios diante de tão clara exposição. Depois, reflete diante de tantos ensinamentos e perante tanta luz que não há que duvidar, não há como ficar nas trevas. Sorri de sua própria análise. Judas viu naquela exortação barreiras enormes, mas pela inteligência certificou-se de que era o melhor caminho para espalhar o Evangelho do Senhor. João encheu o coração de alegria, porque já encontrava no amor a maior certeza da vida. Viver os preceitos do Mestre para ele era o maior prazer, mesmo que lutasse com algumas dificuldades. As portas se abriram. Pelo lado de fora, ainda existiam muitas pessoas à espera do Mestre, que nem sempre podia atender. Mas nessa noite conversou com muitos, dificultado pela intromissão de Pedro, que procurava ampará-lo dos curiosos.